De volta com o nosso Você Bonito e hoje, muito especial, esse tema é muito legal, gente, vão aprender bastante. Doutora Aline Lamaita, ela que é cirurgiã vascular e hoje também bem acompanhada, temos personal Nutri Personal, Adriana Villets junto com a gente, bem-vinda também. Obrigada. Pra gente falar de intestino, de varizes, de lipedema, enfim, e juntar alimentação com tudo isso. Vamos começar. Doutora, eu não tinha a menor ideia que o intestino tinha uma influência no aparecimento de varizes. Pois é, eu falo que todas as doenças do sistema circulatório têm alguma influência na alimentação, reflexo no intestino também. Olha só. Mas as varizes, especialmente, eu falo que ela tem duas ações importantes em relação à parte intestinal. Sempre falo para vocês, parte venosa, como funciona? A gente bombeia o sangue pelo coração, vai para a perna. Quem traz o sangue de volta? A bomba da panturrilha e às vezes ela sobe contra a gravidade. Agora imagina se você tem uma pressão abdominal aumentada por obstipação, quando está grávida, quando tem alguma doença, a obstipação entra aqui. Então essa saúde intestinal, você está muito obstipado, você aumenta a pressão, o sangue não retorna direito. E aí para quem tem tendência a varizes, é uma causa de acelerar o processo, de inchar e tudo mais. Que coisa, então as mulheres que têm mais constipação, com certeza, têm mais chances de terem varizes. Exatamente. Ao longo do tempo. E além disso, a gente sabe hoje que a gente sempre achou que a doença varicosa vinha da onde? Refluxo das válvulas, a gente fala que tem ali, o sangue vem, a válvula abre e deixa passar. Quando o sangue vai tentar voltar, ela fecha. E aí, conforme isso vai voltando, a veia vai ficando dilatada, ficando aquelas veias mais saltadas. E a gente sempre achou que era esse problema na válvula que causava isso. E hoje a gente sabe que não, que as varizes têm uma origem em estado inflamatório, inflamação de baixo grau. Você está inflamada, a válvula inflama, aí ela fica com refluxo e aí vem a safena doente, as varizes pulando na perna e tudo mais. Por isso que é tão importante se manter desinflamada. Entendi. E quando a gente fala de inflamação, a gente, 99% das vezes, a primeira coisa que a gente vai ter que olhar é para o intestino. E para a alimentação. Por isso a Adriana vai dar muitas dicas hoje, porque essa relação, então, até da constipação, agora voltando um pouquinho às mulheres constipadas, tem vários motivos, inclusive até partes de hormônio, né? Questões hormonais envolvidas, hormonais, atividade física, tem várias coisas envolvidas. Por isso que a gente fala que algumas mulheres têm mais chance do que outras dessa constipação. Mas, no fundo, a base alimentar é o que vai mudar esse quadro. Sim. Quando a gente tem a questão da obstipação, ela vem muito da falta de fibras, falta de consumo de fibras, né? E a ideia, quando você tem as verduras, quando você tem as sementes, você consegue colocar o alimento para uma bactéria que chama uma bactéria gram-positiva, que é uma bactéria que vai ajudar a não fazer essa inflamação que a doutora Aline estava explicando. Entendi. Tá? Então, no intestino. No intestino. Então, se você quer melhorar o seu intestino, dar um up, para melhorar todas essas bactérias gram-positivas, é isso aqui que você tem que consumir. Olha, assim, ó, mini berinjelinha tínhamos na nossa culinária, que era receita cheia de berinjela. Então, você aprovou, né? Adorei, adorei. Aqui, ó, a gente já vai falar de cada um, mas, então, vamos lá. Entendendo. Quando a mulher já sabe que ela tem, de repente, até uma tendência para desenvolver essas varizes, ela te traz ali em consulta que ela tem mais constipação. Essa mudança alimentar é parte do tratamento das varizes? Sim, eu sempre falo que as pessoas têm mania de achar que varizes a gente trata arrancando, fazendo aplicação, né, e fazendo procedimento. Isso é fato, a gente precisa tratar os vasos que já estão doentes. Mas onde você vai impactar muito para essa doença não ficar voltando todo ano, você ter uma manutenção muito mais leve, é mudança de hábito de vida. E aí inclui qualidade de sono, atividade física regular, alimentação adequada. E falando da alimentação, eu sempre falo que é muito fácil, todo mundo fala hoje está na moda da meta da proteína, né? E todo mundo está na meta da proteína, mas eu acho que bater a meta da fibra é mais difícil do que a meta da proteína. Conta pra gente então, Adriana, como que a gente calcula essa meta da fibra por dia, né? Muito bom. Na verdade, assim, se você for, a média do consumo de fibra do brasileiro fica em torno de 5 gramas. E o ideal é chegar a 30 a 50 gramas no dia. Tá? É muito difícil bater essa meta, mas coisas práticas que a gente pode fazer. Se no café da manhã, você logo no café da manhã colocar pelo menos umas 2 colheres de farelo de aveia, isso já ajuda bastante. Na hora do almoço, de repente, colocar umas 2 colheres, por exemplo, essas verduras, usar umas 2 colheres dessas verduras, assim, mais ou menos isso, no almoço. Umas 2 colheres, mais ou menos assim, no jantar. E no lanche da tarde também,
pode acrescentar alguma das sementes, né, que a gente tem aqui, a semente de girassol, a semente de gergelim, a semente de abóbora, a linhaça, a chia. Então são sementes muito bem-vindas. Se fizer esse protocolo aí, já vai ter um sucesso de umas 30%, umas 30 gramas de fibra no dia. A fibra, quando a gente, dependendo do processo de cocção do alimento, a fibra muda, né? Muda. Isso é uma questão também. Isso é uma questão. Então, assim, claro, tem alguns alimentos que não dá pra gente comer cru. Mas a ideia é não deixar lá cozinhar por muito tempo, né? Tá. A gente tem aqui, posso fazer o gancho? Pode, de colocar claro. aqui a batata Yacon. Vamos falar da Yacon, maravilhosa aqui. A batata Yacon, ela tem o nome de batata, mas não é Eu achava que era para cozinhar e fazer por ela, já me ensinou que não. Não é. Ela só tem o nome, ela é muito parecida com uma pera e ela tem bastante fibra. Além de ter a fibra, ela é um alimento que ela ajuda a diminuir o açúcar do sangue. Então ela, como anti-inflamatório, se a gente assim, todos esses alimentos são bem bacanas, mas se eu fosse escolher acho que eu iria colocar a batata Yacon. E é muito gostosa, porque ela lembra uma perinha mesmo. E crocante, né? E é pra comer crua, tá? Crua. Higieniza, Isso, corta. tira a casca. Tá. E aí você pode colocar na salada. Eu gosto muito de colocar na salada. Mas pode comer também cru, assim, palitinho e tal. E ela não tem nada de carbo, né? Chama batata, mas não tem, Super né? baixo índice glicêmico, pode comer. Tá aí. Pode comer. E pensando até então nessa questão da cocção, por exemplo, outros alimentos que, claro, ficam mais difíceis, né, da gente consumir cru, a gente tem que deixar ele al dente. Essa aqui é a ideia. Boa, é isso mesmo, deixar o dente, não deixar ele molinho, assim. Molengo. Fazendo aquele no vapor, né, colocar ele, o ideal é fazer no vapor e deixar pouquinho, não deixar muito tempo no vapor. Sabe que tem muita gente ensinando receitas aqui no programa no micro-ondas, porque é uma forma do vapor, porque tem umas que a gente faz no saquinho e fura o saquinho, outras com papel que você umedece e tal. Então, assim, interessante, né? Muito, é prático, né? Prático. Pra A quem gente não precisa tem da ali, vida ó. prática. Tá certo. Vou deixar a perguntinha do público pra vocês. Na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Sara. Um beijo. Tenho veias saltadas. Pode ser por conta da má alimentação? A culpa das suas varizes não é da má alimentação, mas com certeza, se você tem uma má alimentação, ela está acelerando o processo e prejudicando as suas varizes. Varizes, a gente fala, são de origem genética, né? Mas esses hábitos de vida, se você está acima do peso, se você come mal, se você está obstipada, se você está inflamada, tudo isso vai acarretar no aparecimento de mais varizes. Certo. Falo que variz igual dentista, tem que tratar e zerar e depois manter a perna limpa. Quanto mais você tiver, mais vai aparecer. Então tem sempre que controlar a doença. E doutora, não é o nosso assunto específico de hoje, mas só pra gente também, né, fazer uma referência aqui, porque eu acho que as coisas se ligam e eu não consigo não perguntar. Quem tem o lipedema tem mais chance, então, de ter varizes, tem mais chance de ter um quadro de constipação, enfim. Como você falou de inflamação, me lembrei disso. As minhas pacientes de lipedema, eu falo assim, que o lipedema é uma doença de base inflamatória. Certo. Então, assim, 40% das pacientes de lipedema têm varizes associadas, as duas doenças têm uma associação. Tá. Mas, o que eu falo é, todas as pacientes do meu consultório que chegam para tratar lipedema, a primeira coisa que eu trato é o intestino. Tá. Porque eu sempre falo que o intestino é um aquário e a gente tem que, falei assim, que é um aquário que tem ali aquela piscininha lá rejuntada e que com o tempo você vai comendo mal, trash food, a comida que você não deve, álcool, estresse, você vai aumentando a permeabilidade intestinal, que é o rejunte do azulejo ali que vai ficando furadinho. Aí eu falo que aquele aquáriozinho vai ficando meio gasto. E você precisa organizar esse aquário porque isso que é uma das fontes de descompensação da inflamação do lipedema. Entendi. Então, realmente tem uma ligação. Sim, tanto Né? que a alimentação é um pilar importante para o tratamento do lipedema. Do lipedema. A gente vai falar de lipedema numa pauta completa também logo, tá, gente? Glaucia já me contou aqui. Eu vou colocar mais uma perguntinha, que eu acho que a gente tem perguntinha também de alimentação que a Adriana vai responder na tela. Obrigada, Bruno. Um beijo. Podemos utilizar fibras solúveis com frequência? Deve-se usar a fibra, sendo ela solúvel ou insolúvel, se você não tem nenhum problema, né? Tem a questão tem algumas doenças que é o síndrome do intestino irritável. Aí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a quantidade e qual fibra utilizar.
Mas se é um paciente que não tem nenhuma outra doença associada, deve-se usar todas as fibras. E aí, aqui a gente tem exemplos, então, das duas. Dissolúveis, é difícil você ter um alimento que tenha só uma fibra ou só outro tipo de fibra. Entendi. Os alimentos, ele tem os dois tipos de fibra. Tá? Então é muito difícil falar, não, eu tenho só essa fibra, só outra fibra. Então os alimentos, eles têm as duas fibras. E aquela fibra que a gente compra na farmácia, que a gente tira do envelopinho e joga? O pó de pilim-pim-pim. O pó de pilim-pim-pim. Conta pra gente, Adriana. Olha, eu acho que assim, se é uma questão pontual, acho que ele pode ser utilizado. Ou então, o que acontece? Muita mulher, por exemplo, vai viajar. A mulher, quando vai viajar, ela já tem uma obstipação. Então, é uma das coisas que eu recomendo para algumas mulheres. Se ela assim, vai viajar e sabe que o intestino vai dar uma travada aí. Então, acho que isso é uma dica. Uma dica. Tá. Mas não é para ser usado no dia a dia, né? A gente tem que mudar o hábito e colocar mais nesse sentido. É a comida mesmo. É a comida que vai fazer de verdade mesmo. Deixar para momentos ali específicos, certo? Tem mais perguntinha? Na tela, olha lá. Aproveitem, hein? Pauta de milhões. Juliana, obrigada, um beijo. Pernas inchadas, então a gente pode dizer que pode ser falta de fibras? Eu acho que é uma falta de, não só de fibras, uma das coisas que a gente ainda tem que colocar aqui, água. Né? A gente falou bastante das fibras, a gente falou da questão circulatória, mas a água. Então, assim, pernas inchadas, eu acho que, assim, a primeira coisa que eu iria falar para o paciente procurar quanto de água você está tomando. E quando a gente fala de água, água. Tá. Porque aí tem a pessoa que fala assim, mas eu tomo água com gás, eu tomo suco, eu tomo água aromatizada, que a água aromatizada vem lá cheia de corantes, edulcorantes. Então, o principal aqui, acho que a dica principal para essa pessoa com as pernas inchadas, começa pela água. 2 a 3 litros de água. E tem mais coisas aí nessa perna inchada. Né? Até porque eu falo que geralmente que eu pego no consultório, o paciente está com a perna inchada, o primeiro reflexo que ela faz é ou tomar um diurético, pôr água para fora, ou parar de tomar água para ela não reter. E ao contrário, quanto mais água você bebe, menos o seu corpo entende que precisa, então menos ele retém, porque ele sabe que está ali disponível. Então você não acaba não fazendo inchaço. E aí, é claro que assim, tem algumas questões também, a gente está num calor, né? Esse verão, nosso negócio assim, complicadíssimo, é um dos fatores também que traz um inchaço. O sal. O sal, bebida alcoólica, também. Ficar muito tempo parado, porque a gente tem esse sistema que volta e acaba retendo mais líquido mesmo, o uso de meias, remédios, nessa época do ano é muito frequente, mesmo para quem não tem problema de saúde, porque vai descompensar. Mas todos esses alimentos que estão aqui, por exemplo, quando a gente fala do grupo dos legumes, eles têm muita água também. Por isso acaba sendo também parte importante da hidratação. Sim, muito. Ó, vou até fazer um gancho, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas eu como fibra. Que tipo, eu como fibra, eu como alface. Alface é um alimento que ele tem bastante água, mas ele não tem tanta fibra. Entendi. Então, assim, alface sim, ele tem mais água do que fibra. Aqui você vai ter água e fibra. Tá, na parte desse grupo de legumes. Isso. E fazer controle também, né? A gente não falamos sobre isso. Eu vou colocar para o público, já a gente fala de açúcar e carboidrato refinado. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Mari, beijo. Tem o intestino preso, será que isso tem então relação com o inchaço que tenho sentido principalmente nas pernas e pés? É isso que a gente estava falando. Com certeza, se você é obstipado, isso está favorecendo aí o seu inchaço. Então, precisa tratar essa obstipação, mas sempre que você está tendo inchaço, e não é uma coisa pontual, num dia de verão, um dia que você está menstruada, que é aquele dia que você retém mais líquido, é bom também fazer um diagnóstico se você não tem alguma doença circulatória que possa estar inchando. Envolvida, né? Mas, com certeza, tratar essa obstipação e melhorar a dieta vai ajudar você nesse teu inchaço. E a questão, então, de açúcar, carboidrato refinado, excesso de carboidrato, tem impacto nisso tudo? Tem. Aonde ele tem o impacto principal? Que eu falei das bactérias gram-positivas, que são as bactérias boas. Tá. Quando você tem o consumo do açúcar, do carboidrato refinado, dos produtos com corantes, você alimenta um outro grupo de bactérias, que são as bactérias gram-negativas. Tá. E essas bactérias gram-negativas que vão fazer vai deixar a disbiose, o intestino permeável, e essas toxinas vão refluir e faz toda a parte dessa inflamação. Então principalmente nessa relação que o açúcar e os carboidratos refinados vão interferir negativamente. Então precisa ter um controle também como parte do tratamento, né? Exatamente. Tem mais perguntinha? Olha lá.
Obrigada, Jaqueline, um beijo. Tenho vasinhos e percebi que já estou com veias saltadas. Qual o primeiro passo a ser feito? Minha mãe tem bastante veias. Já fez cirurgia e voltou. Eu corro risco de ter mais conforme vai aumentando a idade. É o clássico, esse é o clássico. Fator genético você já tem. A mãe tá lá te avisando. Primeira notícia boa, não necessariamente a gravidade da sua doença é a mesma da sua mãe. Você é da tendência, mas a gravidade vai ser sua. Tá. E os seus hábitos de vida que vão influenciar. Então, varizes funciona assim, vai tendo ciclos de piora. Quando você vai à menstruação, cada vez que você engravida, quando usa hormônio anticoncepcional e oscilações de peso vão influenciar muito. E tudo isso que a gente está conversando aqui. Primeiro passo, tem tendência? Vai no vascular e fazer um Doppler para olhar como está a sua circulação. Tá. E aí ele vai fazer um acompanhamento e traçar os próximos passos aí para o teu tratamento. Para ver se está tudo bem e o que fazer. E aí a gente tem hoje vários tratamentos também, além, claro, da mudança de estilo de vida, né, doutora? E está tudo muito moderno, né? Muito moderno. Hoje a cirurgia que a sua mãe fez, provavelmente ela não precisaria fazer de novo hoje. A gente tem técnicas menos invasivas, com laser endovenoso e técnicas de consultório, que 80% do que eu operava 15 anos atrás, hoje eu não opero, eu resolvo em consultório. Que legal. Então é mais simples, mas precisa ser feito e o quanto mais precoce, melhor. Então já vai procurar ajuda. Tá certo. Adriana, aproveitando que você também é personal trainer, vamos falar um pouquinho de exercício, né, gente? Vamos lá. A atividade física em si também vai melhorar muito esse quadro, tanto quando a gente fala do inchaço, quanto da constipação, quanto das varizes. Muito bem, tem que ter sim uma atividade física. Qualquer atividade física, quando você faz, você está ativando todo o seu sistema circulatório e você vai ativar o sistema, né, que é a motilidade intestinal. Então, sim, na obstipação, o principal, além, né, de você ter toda essa parte da água, dos legumes, fazer uma atividade física. Não precisa ser uma atividade física super extenuante, mas uma caminhada, isso já ajuda bastante. Não precisa ser uma caminhada de 1 hora, 15, 20 minutos já ajuda bastante. Tem exercício, agora eu vou... Mito ou verdade, sabe aquela história de mito ou verdade? Eu sempre coloco a corrida no meio, não é porque eu sou corredora, porque é um esporte que muito, né, é dito ali com questões, aumenta a flacidez, aumenta aí, tudo bem, umas coisas a gente sabe que é verdade, certo? Mas vamos lá. E a questão de varizes, dessas coisas, enfim, porque tem um impacto, né? Será que também Antigamente aumenta? tinha muita essa crendice, que a corrida gerava varizes. E realmente todos os exercícios que tinham, o voleibol era famoso quando era mais nova, que causasse varizes, por quê? Por causa do impacto. Hoje o que a gente sabe o problema que a gente precisa é manter a massa muscular em dia. Então todo exercício que vai manter sua massa muscular em dia vai favorecer a circulação. Tá. Então a corrida a musculação, acho excelente, apesar de muita gente ter crendice que não pode. Então eu recomendo muito fazer treinos de força. Mas os treinos aeróbicos só tem que ter esse cuidado com a articulação, sobrecarga e realmente essa parte da flacidez, eu deixo pra você conversar com a dermato, realmente parece que tem uma certa evidência, mas para a circulação não. Eu super estimulo a corrida. Tem coisa que bota no pratinho, né? Não é verdade, Adriana? Tem que decidir ali qual atividade física, mas enfim, esse mito, então, é mito para as varizes. Mito para as varizes, é mito. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Rubiara, um beijo pra você. Minha mãe e meu pai têm varizes. Atividade física e alimentação saudáveis são suficientes na prevenção, já que minha predisposição genética é muito considerável? Não, infelizmente não. O principal fator é o genético. O mais importante é diagnóstico precoce, triar como está a sua circulação e assim que os problemas forem acontecendo, você já vai tratando. Igual o dentista, vai fazer manutenção todo ano, vai esperar fazer uma cárie para ele lá fazer um tratamento, vai fazendo sua limpeza e vai mantendo a perna em ordem. Aí a gente garante que você vai estar sempre bem. Tá certo. Doutora, vamos aproveitar, a gente falou que hoje tá com muita tecnologia e aí tem essa perguntinha aqui pra gente falar dos tratamentos. Então, como é feito? Dá uma olhada. Quem escreveu pra gente. Manu, obrigada, um beijo. A minha mãe fez cirurgia de varizes há 8 anos. Tem chance de voltar? Vamos entender que cirurgia é essa e hoje como é tratado. Olha, varizes, independente da técnica que você usou, seja cirurgia como se arrancar a veia, fez com laser ou tratamento, ela não volta, porque ela não está mais na sua perna. O que acontece é que é uma doença que ela vai evoluindo, então novas varizes vão aparecer. Entendi. Antigamente, as varizes a gente tratava como? Cirurgia, fazia um furinho, arrancava a veia, safena, a gente fazia cortes e arrancava a veia. Hoje a gente não precisa fazer isso, a gente entra com fibras de laser, a gente cauteriza aquela veia, ela vai ser reabsorvida. Então não tem repouso, não tem afastamento, são técnicas minimamente invasivas.
Então hoje tem muito mais coisas para a gente fazer. Porém, a manutenção e essa tendência a gente vai controlar como? Com alimentação, com atividade física aqui, com a personal nutri e mudança de hábito de vida, controle de peso, que isso é para todo mundo, né? Para todas as doenças praticamente. E dá para fazer até em consultório, né, doutora? Hoje, nem todas, mas a grande maioria você consegue resolver até em consultório. Hoje até essa fena a gente trata com anestesia local em consultório. Acaba indo para o hospital, cirurgias muito grandes, muita coisa para fazer, pacientes com risco cirúrgico mais grave, mas a maioria dos pacientes, tratamentos no consultório a gente resolve. Tá aí, gente, ó, o negócio tá, graças a Deus, melhor, né? Tem mais perguntinha, olha lá, aproveitem, estamos ao vivo. Ana, obrigada, um beijo. Minha mãe tem as pernas escuras do joelho para baixo, tem 85 anos, o que pode ser? Olha, perna escura, pele mais escura, provavelmente ela tem uma dermatite ocre. O que é isso? É uma mancha que a gente começa a ter da pele por deficiência circulatória. Isso pode ser por problema de varizes, por alguma questão aí de sistema profundo, parte venosa, que ela tem aí retenção crônica, mas às vezes tem gente que vai ter isso por algum distúrbio no sangue, excesso de ferro, que vai acabar pigmentando mais também e causando esse tipo de mancha na pele, mas sempre a gente pensa que essa pessoa deve estar inchando muito. Tá. Porque está retendo líquido, aquela celulinha do sangue sai de dentro da veia e vai fazer uma tatuagem na pele. Entendi. E vai causando essa dermatite. Isso precisa ser tratado, porque senão vai evoluindo e causa problemas mais sérios. Mas nunca tinha ouvido falar sobre isso, então foi uma ótima pergunta. Tem um nome e o, né, por que chegou, né, nesse estágio. Glaucia está perguntando, e para quem vai pular o carnaval, colocar o belo salto, vai para a avenida, vai para onde quiser, para os bloquinhos que começam, tem que ter tanto um cuidado nutricional quanto também na sua área, né, doutora? Exatamente. Vamos lá, Adriana. O que vai na bolsinha da Nutri Personal no carnaval? Pular o carnaval. Água. Acho que a primeira coisa, água. A água, eu iria colocar uma água, né, que a gente colocou. Se vai viajar, não vai ter todas essas fibras, de repente colocar, ou levar fibra, né, que a gente compra em farmácia, alguma coisa nesse sentido. E procurar deixar a alimentação mais natural possível. Tá. Sempre falo, evitar dentro do possível o álcool. Eu sei que é momento de festa, mas o álcool retém muito líquido, a gente fica inflamado e acaba inchando mais. Eu falo, se cabe na fantasia, põe uma meia elástica, um canelito. Hoje tem muito look aí que dá para ser adaptado. Verdade. E às vezes, problema de circulação, tomar remédio mesmo. Tem paciente que vai viajar, eu falo, vai no seu vascular, pega uma receitinha, tem flebotônicos, remédios que ajudam na circulação. Se você já sabe que tem essa tendência, você vai tomando, vai ajudar para controlar. E o salto, doutora? Pois é, o salto, sabe o que é mito? Salto não causa varizes, mas realmente você ficar no salto o dia inteiro não trabalha a panturrilha, né? Então o ideal é o sapato mais confortável neste momento. Ter um equilíbrio, deixar o salto para o momento ali, você, né, precisa, tal, exuberante, tal, mas no outro momento do dia vai baixinha, tal, que vai ser melhor para as perninhas, certo, meninas? Muito bem. Muito obrigada. Ó, chegaram várias perguntas para vocês, depois elas vão lá, elas voltam. Eu falei que o assunto ia ser importante, que no final, gente, tá tudo relacionado. A gente não tem uma ideia disso, mas muito bom poder unir aqui as especialidades. Eu vou agradecer, doutora Aline Lamaita, lá no Instagram, @alinelamaita.vascular, @alinelamaita.vascular, e o da Adriana, @Adriana Willets, é WI2LsETS _nutri.treino, que afinal é Nutri Personal. Vai lá para vocês encontrarem todo o trabalho. Obrigada, meninas. Um beijo, até a próxima. Vejo vocês ao vivo amanhã, 1h da tarde.